gente, tudo bem? Eu tô aqui na minha casa da minha tia. Agora eu vou fazer pulseira aqui na casa da minha amiga. Descrição. Muito básico. Então, bora. Deixa o like pra mim e se inscreve no canal. Que ela que também tá gravando. Aí, ó. Gente, eu tô Peguei essa bolinha aqui. Ó, a colocar algumas bolinhas. Aí eu vou fazendo uma partezinha e depois eu volto com vocês. Depois eu tava fazendo um pouquinho aqui, ó, que lindo. Eu peguei essas duas cores. Eu faço mais algumas três. Eu peguei branca Eu faço mais algumas três. Vou dar um zoom aqui, ó. Que lindo. É que tá girando, gente. A minha prima tá quase acabando, viu? Agora eu vou colocar esse daqui, ó, de Romé. Domingo você vai vir. Vou colocar a letra do meu nome, que é Ana Clara. Agora eu vou colocar uma estrelinha do mar, que é